Saudações, louvamos e glorificamos a Deus e te convidamos a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai conversar um pouco, dialogar sobre os capítulos 27, louvado seja Deus, e 28, onde Paulo ele foi designado, ali na corte Augusta, por Júlio. Alguém entregou ele para Júlio, que era o responsável, para que ele fosse enviado para a Itália. Ele precisava se apresentar a César e junto com ele outros presos. E aí a gente percebe o cuidado de Deus, que no meio daquela confusão toda, eles agora, depois foram enviados para a ilha de Malta. E é interessante que o anjo do céu, ele chega para Paulo, houve ali um transtorno, vento forte, Euroquirão, aquela situação toda, mas o Senhor tinha dito para Paulo: nenhum que está contigo vai se perder, ainda que alguém que estava ali estava confiando mais no piloto, porque Paulo tinha dito: nenhum que está conosco aqui vai se perder. Irmãos, essa palavra ela é muito interessante, porque ela gera em nós uma determinada confiança. Sabe aquela palavra confiabilidade, confiança, em você ter a certeza de quando o Espírito de Deus fala contigo que as coisas vão dar certo? Isso me chama muita atenção, eu glorifico a Deus, porque o Senhor também falou comigo algumas coisas. Nesta manhã eu chamei um jovem, louvado seja Deus, que está sempre em contato comigo, e disse para esse jovem, falei assim: olha aqui, o que o Espírito de Deus falou comigo, dentro da palavra, porque a palavra de Deus é a melhor revelação. Então Paulo ele tinha tanta confiança, a palavra hoje é confiança, é a certeza que independente das circunstâncias, ele sabia que Deus era com ele, e verdadeiramente aqueles 200 e poucos presos chegaram, com toda aquela luta, com todo aquele vento, aquela provação toda, eles chegaram na ilha de Malta. E chegando ali na ilha de Malta, uns determinados bárbaros trataram com eles com um certo desprezo, não dando assim uma determinada atenção, não foram cordiais com eles na chegada naquela ilha de Malta. E aí acende-se uma fogueira. E o que me chama a atenção é que quando se acendeu aquela fogueira, no meio daquela fogueira tinha uma víbora, e aquela víbora foi exatamente na mão do apóstolo Paulo. E Paulo, movido por tanta confiança, porque a Bíblia fala em Salmos, louvado seja Deus, 25, que os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Paulo só sacudiu aquela víbora, aquela bicha, e a bicha caiu lá. E diante daquilo tudo, quando aquela víbora mordeu a mão de Paulo, ele disse: nossa, esse homem está sem... A justiça não está deixando ele sossegado, porque se ele sai do meio de um temporal, de um vento horroroso, Euroquirão, um vento que veio do sul, e agora a víbora morde ele. Mas Paulo sacudiu. Deixa eu te falar, você está com a presença do Espírito Santo na tua vida, independente da circunstância. Talvez eu esteja falando para você que está passando tanta prova, você não consegue sair da prova. Aí quem está ao teu entorno não entende o que você está passando, as pessoas começam a ficar questionando: mas ele não diz que é fiel, ela não fala que é fiel, por que ele está passando por isso? Por que ela passa por isso? Ei, crescimento, maturidade, aprendizado. Muitas das vezes o Senhor vai permitir, estava dialogando com a pessoa hoje a respeito disso, que você passe pela prova. Às vezes o Senhor não vai permitir que você entre dentro da cova, mas em outras situações você vai entrar na cova dos leões, mas os leões vão ficar com a boca fechada, porque o Todo-Poderoso vai fechar a boca dos leões e eles não vão te morder. Foi isso que aconteceu também com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe quando? Quando Sadraque e Abidnego foram lançados naquela fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor mandou aquecer ela 7 vezes mais, mas nenhum cabelo de Sadraque, Mesaque e Abidnego se queimou. Sabe por quê? Porque quem te bota na fornalha, quem te bota na cova, te garante. Ele te garante e te livra para dizer para você: eu sou o teu Deus, eu te livro no meio desta situação, desta prova que você está passando. E sabe o que aconteceu? Paulo depois foi hospedado ali na casa de Públio,
E ali ele orou pelo pai de Públio, que estava com disenteria, e orou por outros doentes, e todos foram curados. Então receba a graça de Deus nesta tarde, neste dia, para você suportar, porque a Bíblia diz que as aflições deste mundo não se comparam com a glória que há de ser revelada nas nossas vidas. Eu, louvado seja Deus, tenho aprendido muito, e eu falo com muita ousadia e com muita alegria no meu coração. Sabe por quê? Porque apóstolo, louvado seja Deus, Davi diz o seguinte lá no Salmo 119: foi-me bom ter passado por isso, para aprender os teus justos juízos. Hoje, eu confesso para vocês, eu prefiro estar debaixo da potente mão de Deus, passando pelas provas, pelas adversidades, como muitos estão passando, mas em todas até aqui o Senhor tem me dado vitória. Eu quero te dizer uma coisa: contra Jacó não há encantamento. As portas do inferno não vão prevalecer contra aquele que é um adorador, contra aquela que é uma adoradora, contra você que louva, porque enquanto você ir na tua casa, você louva, você glorifica, mesmo diante das provações, sejam elas problemas familiares, enfermidade, problema de desemprego, problema na vida sentimental, problema de ordem psicoemocional, mas se você está ali dando glória, se você está exaltando o nome do Senhor, nada e nem ninguém vai te deter, porque você está debaixo da potente mão de Deus. Não é isso que o Salmo 91 fala? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então tome tu posse desta palavra. Hoje eu vim te trazer uma palavra encorajadora para você. E é algo que eu tenho vivido e provado que o Senhor é bom. E todos os dias eu tenho confessado: Senhor, me dá graça para que eu possa permanecer fiel todos os dias da minha vida. O vento, ele sopra de um lado, sopra do outro, as lutas vêm sobre a minha vida, sobre a sua, sobre a vida do outro, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clique aí e compartilhe as nossas mensagens, que eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas. Uma ótima tarde para vocês em nome de Jesus.